Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta aqui. Mais um vídeo do canal Conta uma História. Vocês não sabem como eu tô animada, tô feliz com a gravação do vídeo de hoje. Tô muito empolgada. E meu nome é Gal Andrade e mesmo que vocês não tenham uma ideia do vídeo maravilhoso que eu vou gravar hoje, eu quero que vocês deixem o like, que vocês compartilhem. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, porque isso é muito importante. E como eu sempre explico, né? Se você estava procurando beleza, charme, e você estava procurando um canal maravilhoso, você achou. O tema de hoje é 50 frases que manhã falava. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão em relação à questão dos pais, do que acreditamos, do que pensamos em relação aos nossos pais. Como eles querem que tenhamos uma vida melhor, uma vida boa, uma vida alegre, animada, feliz. Eles acabam sentando para conversar, interagindo conosco. No tempo que eu era ainda jovem, criança, os meus pais, eles diziam algumas frases, mas especialmente minha mãe falava algumas frases. Só que minha mãe é professora de matemática. Então, ela sonhava em escrever um livro. É evidente que minha mãe não pensava em gravar. Mas, como ela é professora de matemática, ela não tem essa habilidade de escrita. Então, ela queria produzir o livro, mas não conseguiu. Então, eu pensei em colocar o livro dela para que ela realizasse esse sonho. Então, é a realização de um sonho. O livro já está pronto. Em um momento oportuno, eu vou trazer o livro para mostrar para vocês. E eu vou dar um spoiler das frases que ela dizia, que são 50 frases. Eu pretendo falar a maior parte das frases. Inclusive, algumas eu coloquei o que eu acredito que significavam, porque na minha infância eu não entendia completamente. Mesmo quando somos adultos, tem algumas frases que não temos certeza do seu significado. Eu quero agradecer para todas as pessoas que se inscreveram, para todas as pessoas que dão o like, porque é muito importante. Se vocês compartilharem o vídeo, vocês vão dar uma força muito grande, vão ajudar muito o canal. Então, eu vou começar com a frase 1, que minha mãe falava muito essa frase. Quem tudo quer, tudo perde. E eu coloquei, que significa que não querer tudo é necessário, porque um objetivo deve ser definido de cada vez. Foi o que eu coloquei, é o que eu analisei depois de algum tempo, né? De vivências, de histórias de vida. Porque no momento inicial, quando eu ainda era criança, não sabia o que é que significava. A frase número 2, manhã falava muito. Quem come tudo de uma vez se entala. Então, eu também não compreendia muito. Não é tão compreensível assim, mas eu coloquei que é necessário autocontrole nas mais diversas situações. Eu acredito que ela se encaixa bastante com inúmeras coisas na nossa vida. A frase número 3. Se não quer, tem quem queira. Também não tenho uma compreensão muito grande. Essas situações, essas reflexões filosóficas que minha mãe fazia, deixavam a gente no pensamento. Se você sabe o que é que significa se não quer, tem quem queira, você deixa aqui nos comentários. A frase número 4. Esse tem o olho maior que a barriga. Zé está aqui do meu lado, meu assistente. E eu acredito que realmente essa frase se encaixa para ele, né? Que eu coloquei que se refere a pessoas gulosas, né? Você gosta de comer. Por que você está falando que não? Gosta sim. Ainda mais que você fala que minha comida é tão boa, que minha comida é saborosa. Eu fiquei conversando com ele e esqueci até de usar o microfone. Aqui eu coloquei que as pessoas que se encaixam nessa frase, elas colocam muita comida e no final acabam desperdiçando, não comem tudo. Você não concorda, não? A frase número 5. Quem come e guarda, bota a mesa 2 vezes. E atualmente eu falo, quem come e guarda, bota a mesa várias vezes. Minha mãe falava cotidianamente isso. Na minha família são muitas pessoas,
uma família grande. Minha mãe teve 7 filhos, então ela sempre achava que a comida devia ficar guardada, porque em um outro momento a gente precisaria desse alimento. A frase número 6, quem dá o que tem, a pedir vem. Eu coloquei que se a pessoa não controla a generosidade, pode acabar na carência. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, quer doar, e acontece alguma situação de que você fica sem nada. Então, precisamos doar, mas também contando com essa situação de que podemos ficar sem o nosso item, né? A frase número 8. A ovelha mansa mama na sua teta e mama na alheia. E a braba, nem bem na sua, nem bem na alheia. Minha mãe falava isso, eu acredito, para conter o gênio das crianças. Sempre eram muitas crianças na minha casa. Inclusive, quando minha mãe via alguma criança carente, ela convidava aquelas crianças, ela conversava com a família das crianças e levava essas crianças para lá, para minha casa. Então, a casa vivia sempre cheia de crianças. E essa lição da ovelha, eu acredito que é para que as crianças tivessem calma, fossem pacientes, fossem obedientes. Então, eu coloquei que é um reforço às boas maneiras e à cordialidade. A frase número 9. O tempo é o senhor de todas as coisas. Minha mãe, ela dava uma ênfase e tanto à relação do tempo, que quando nós queríamos algo, era necessário contar com o tempo, dedicar essa tolerância, esse espaço. Eu coloquei que precisamos esperar o tempo certo dos acontecimentos, porque quando cultivávamos algum item alimentício, cada plantação tinha o seu período de germinação, de crescimento e na consequência da colheita. Então, é necessário o tempo para todas as coisas. A frase número 10. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Eu coloquei que é melhor garantir as conquistas do que observar o que as outras pessoas têm. Eu acho que tem a ver também com aquela frase de que você acha que a grama do vizinho é mais verde. Então, quando nós valorizamos o que temos na nossa mão, o que nós possuímos, conquistamos, é melhor do que observar o que as outras pessoas têm. Porque muita gente é feliz, tem tantas coisas boas e não valorizam. A frase número 11. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Minha mãe dizia essa frase e eu coloquei que, para mim, significa que a vítima esquece não esquece do que sofreu. Calma, Zé. Ele está aqui reclamando, né? Falando que eu errei. A vítima não esquece do que sofreu, mas quem causou o dano apaga da memória. Então, essa frase se encaixa para várias coisas, que você pode fazer algo que não é tão bom. Então, acredito que quando minha mãe falava essas frases, ela queria que a gente vivesse a vida antes do momento certo. Ela já fazia uma preparação da vivência que ela teve. Ela teve 7 filhos, então ela sempre dizia algumas frases e essas frases ficavam no nosso subconsciente. Tanto que eu estou com 56 anos e lembro dessas frases. Algumas eu não entendi o significado, tentei pesquisar algumas, a maior parte delas eu não entendi. Não encontrei os significados e aí coloquei a análise de acordo com a minha perspectiva. De acordo com a minha perspectiva de observação. Como filha, na juventude eu acreditava que os pais eram sempre contra os filhos. Só depois que as pessoas amadurecem mais, no meu caso, é que eu comecei a perceber que são importantes essas lições. Minha mãe também falava, a frase número 12, boca calada e pé ligeiro. Não dava para entender muito bem, né? Como é que uma criança vai entender? Eu coloquei, é melhor falar menos e agir mais. É uma lição importante, né? A frase número 12, vamos cuidar da vida porque a morte está parida. Eu também não entendia, mas eu pesquisei, analisei e eu coloquei que temos que viver a vida porque morrer é uma certeza. Então, é uma lição, é uma frase importante. A frase número 14. Não vi, não sei, não peguei. Cabe em todo lugar. Minha mãe falava essa frase em relação à questão das fofocas, né? Eu coloquei aqui, ó. Afastar-se de fofocas é muito mais adequado do que envolver-se nelas. Eu penso que quando você
não assimila coisas que não são da sua competência, é bem melhor do que, eu vi, eu sei, eu estava aqui. A número 15, quem boa Romaria faz, em sua casa está em paz. Meu pai também falava essa frase, que para que os filhos não ficassem saindo para a casa das outras pessoas. A frase número 16. Se eu for aí achar, vou esfregar a sua cara. Sempre minha mãe achava tudo. Eu acho incrível essa questão, que as mães sabem onde está tudo. É como se tivesse um mapa das coisas na cabeça delas. Então, a mãe, ela sempre sabe. Eu coloquei aqui no comentário que isso é surreal. E eu olhava 1000 vezes e não achava nada. A frase 17, mesmo que eu não saiba por que estou batendo, você sabe por que está apanhando. Então, como eu mencionei anteriormente, minha mãe tinha muitas crianças em casa e quando era o momento de exemplificar as situações e citar os fatos, ela confundia quem fez isso ou quem fez aquilo. Inúmeras crianças numa casa, né? Normalmente tinham 10 crianças, alguns sobrinhos, alguns agregados e os 7 filhos. Então, minha mãe batia em todo mundo, que ela disse que não queria que um risse da cara do outro. Então, tinha essa questão, assim, que ela batia e algumas coisas ela não sabia, mas ela dizia que a pessoa sabia porque estava apanhando, porque aprontou alguma coisa. A frase número 18, minha mãe usava até uma gíria que provavelmente tem um significado. Ela falava, me respeite, sou sua mãe, não sou sua parceira. Então, se naquela época a gente tentasse responder, explicar e pedir, ela já não queria nenhum tipo de conversa. Então, a mãe raiz, exige mais respeito e não parceria. A frase número 19. Uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Então, meu irmão caçula, ele disse que minha mãe falava muito essa frase. Que ela se dedicava, que ela se empenhava, que ela estava ao lado, que ela o tempo todo dava atenção. E os filhos não davam atenção, não ouviam, não respeitavam, não obedeciam, porque a casa era tão cheia. Então, meus irmãos e eu, claro, que sou a mais velha, bagunçávamos muito a casa. Rasgávamos atividades dela, rasgávamos revistas. Então, minha mãe reclamava sobre essa questão dos filhos. Minha mãe dizia essa frase também, que para mim é uma questão de reflexão. Ela falava, filhos das minhas filhas, meus netos são. Filhos dos meus filhos serão ou não. Minha avó também falava essa frase. E eu acredito que o machismo é enraizado nas falas das mães, no que se refere ao adultério. Então, elas acreditavam que as mulheres poderiam não ter filhos do próprio marido. Eu acho isso meio extraordinário, mas era uma frase bastante usada. A frase número 21 que minha mãe falava, ela falava muito, que quer quebrar tudo, foi você que comprou. Então, quando caía algo no chão, ela sempre dava um berro, ela falava que a economia era importante e era sempre a frase no imperativo, né? Ela fazia aquela interjeição, um susto, e ela se referia ao prejuízo financeiro. Eu acredito que a preocupação de ter que repor. A frase 22 é bem semelhante. Quando caía qualquer coisa, fazia um barulho, uma tampa, uma panela, minha mãe falava, show, galinha! Porque ela achava que os filhos não iam jogar coisas no chão. E ela também complementava essa frase, ela dizia, tá com a mão furada, tá com a mão de quiabo, por que tá tudo caindo, por que escorregou? Então, não era admissível cair objetos, quebrar objetos. A frase número 23, minha mãe andava com os filhos e ela sempre mencionava essa questão, né? Quando a gente pedia algo, quando chorava e tudo, ela dizia, em casa a gente conversa. É claro que isso soava como uma ameaça, que a gente ia apanhar. Porque naquela época não tinha a lei da palmada, então a criança era corrigida, ficava de castigo, mas apanhava. Aí já começava a tremer, né? De medo. A frase número 24. Não faz mais do que sua obrigação. Eu coloquei que é quando pedíamos um elogio, tipo, tirava nota boa, fazia a tarefa, limpava a casa, borrava a cama, dobrava a roupa. Ela achava que aquilo ali era essencial, que não era para elogiar, dizer, você é incrível, você é maravilhoso. A frase número 25, manhã sempre falava essa questão, né?
vou contar até 10. Então, as mães parece que têm uma pressa, ou tinham, de que o filho agisse rápido. Só que no momento da contagem, eu coloquei aqui, ó, era o cronômetro da época. Tinha o 8, 8,5, o 9, o 9,5. E depois vinha o castigo. Se ela chegasse no 10 e a gente não estivesse do lado dela com tudo que foi determinado como missão, com tudo realizado, já não daria tão bom, né? Não daria tão certo. Como são 50 frases que minha mãe falava, eu vou dividir em duas partes e vou gravar a parte 2. Se vocês tinham alguma frase que a mãe ou a avó falava, ou a tia, e que vocês lembram até hoje, eu quero que vocês deixem aqui no comentário. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se conhece alguma colega ou colega que gostam dessas frases, porque são muito interessantes, de uma época anterior, que os pais ensinavam através de frases. Vocês compartilham esse vídeo com essas pessoas, isso ajuda muito. Eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu. Se você não deixou o like ainda, deixa o like agora. Vocês são maravilhosos, eu amo gravar para vocês. Temos temas muito interessantes nos próximos vídeos e eu tô esperando vocês aqui. Beijo!